Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 6, o versículo de número 37. Assim está escrito: Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? Aqui foi uma orientação, uma ordenança de Jesus para os seus discípulos, numa determinada ocasião, em que, depois que Jesus fez aquele treinamento com os discípulos e enviou-os de dois em dois para que eles realizassem a sua obra, eles voltaram com alegria, contando para Jesus como tudo tinha acontecido de acordo com o que Jesus tinha ensinado para eles. E ao chegar este momento, Jesus então chama eles para que eles fossem para um lugar à parte, um lugar deserto, conforme diz aqui, para que eles repousassem um pouco. Haveria um momento aqui de um descanso. Ele diz, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então, a atividade, a necessidade, as circunstâncias obrigavam esses discípulos a ficarem continuamente indo e vindo, sem ter um momento para repousar. Jesus, então, chama eles e leva-os para um lugar à parte para tirar este foco desta preocupação que eles estavam vivendo aquele momento, sobrecarregados. Então, Jesus os leva para um lugar deserto e diz para que eles repousassem um pouco. E foram a sós no barco para um lugar deserto. E a multidão, certamente, que estava próxima ali a Jesus, antes de pedir que os discípulos fossem àquele lugar escolhido por Jesus, a multidão tomou conhecimento daquilo. E o que fizeram eles? Eles, vendo-os partir, conheceram que eram Jesus e os seus discípulos e correram para lá a pé. Eles foram de barco. As multidões foram a pé. E diz-nos aqui, de todas as cidades, e chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se dele. Então veja a sede, o desejo, a alegria, o contentamento, a satisfação que este povo, esta multidão tinha de estar próximo a Jesus. Foram para um lugar distante e deserto, mas eles não olharam para as dificuldades, eles não olharam para as circunstâncias, eles não mediram o quanto eles teriam que caminhar até chegar lá. Mas eles foram, tomaram conhecimento da localização, foram, e olha o que diz, chegaram primeiro do que eles, primeiro do que os discípulos, eles correram. Veja o que faz no coração do ser humano quando ele encontra algo que lhe satisfaz, que transmite paz, segurança, alegria, satisfação. A presença de Jesus transmite todas estas coisas. E esta multidão, que já conhecia Jesus, não queria por nada se ausentar de perto de Jesus. Por onde quer que ele fosse, eles estariam juntos. Deus abençoe a irmã Doraci. Então, eles foram correndo para lá, de todas as cidades, e o número foi grande. Chegaram lá. Quando eles chegam lá, que Jesus está saindo do barco com seus discípulos, ele vê aquela grande multidão que está ali. Jesus os tinha chamado para um repouso, para um período de descanso, para que depois eles retornassem às atividades e desse seguimento.
Mas ao observar e ver aquela grande multidão, Jesus então não fez vista grossa. Não, nós viemos para descansar e nós vamos descansar. Ninguém mandou eles vir atrás da gente. Jesus nunca agiu dessa forma. Jesus olhou, viu aquela multidão, viu a necessidade que eles tinham. Eles estavam à semelhança de ovelhas que não têm pastor. Portanto, estava identificando em Jesus um pastor, alguém que pudesse acalmar-lhe o coração, dar-lhe a libertação. E as palavras de Jesus entravam com graça no coração daquele povo. Então eles tinham o prazer de estar próximo a Jesus. E não marcaram nada, não, vamos fazer uma reserva, vamos levar um lanche, vamos fazer qualquer coisa, para onde Jesus vai. Não, não, do jeito que eles tomaram conhecimento, eles foram. Não se provisaram de nada, não levaram nenhuma provisão. Então diz aqui, Jesus saindo viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então Jesus agora se volta para aquela multidão e começa a transmitir a eles o que eles precisam. O ensinamento de Jesus era um ensinamento com autoridade. Não é com autoritarismo, é com autoridade. Autoritarismo se faz no grito. Autoridade se faz na calmaria, com mansidão, tranquilo. Era esse o estilo de Jesus. Então ele passa a ensinar a eles muitas coisas. E à medida que Jesus vai ensinando, as palavras de Jesus vão encontrando no coração daquelas pessoas lugares de assentamento e elas começam a se fixar no coração daquelas pessoas. E elas não vê nem o tempo passar. O importante é estar próximo de Jesus. E nós encontramos aqui, Jesus então percebe aquela necessidade, e Jesus então não diz, olha, vou dar aqui um ensino rápido para vocês, vocês vão embora, que nós temos outras coisas para resolver. Não. Jesus, o que ele tinha com os discípulos, ele deixou em segundo plano e veio atender uma necessidade maior, que os discípulos não poderiam atender. Mas Jesus podia, tanto é que ele passou a ensinar a eles muitas coisas. E o dia foi caminhando. Passou-se o dia, passou-se a tarde e o horário já estava adiantado. A noite parece que já estava querendo chegar. E aquele povo ali não se mexia, não se movia, só prazeroso por estar na presença de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha a dizer. Quem conhece esta presença de Jesus, ele não arreda o pé por nada. Ele fica sempre ali, atento, observando, ouvindo. Veja o que Maria fez quando Marta estava lá trabalhando e Jesus chegou lá na aldeia de Betânia. Logo que Jesus chegou, Maria foi assentar aos pés de Jesus. Ela escolheu a melhor parte, o mais importante era ouvir o ensinamento de Jesus, ouvir as palavras de Jesus. O serviço da casa, depois elas poderiam dar conta. Mas naquele momento era Jesus que estava ali. Ele não ia ficar ali para sempre. Ele estava ali de passagem. Então ela deu toda a atenção a Jesus, à semelhança desta multidão. Deus abençoe Eliel Bispo. A semelhança desta multidão aqui que foi. Chegou lá certamente que eles foram correndo, certamente chegaram cansados. Mas o cansaço não tirou deles o interesse, a atenção e o foco naquilo que Jesus estava ensinando. É uma pena que nós não temos o que Jesus ensinou naquele dia. O evangelista só diz, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Coisas boas, necessárias e próprias para aquele povo e para aquele momento. E diz o versículo 35,
E como o dia já fosse muito adiantado, veja a preocupação dos discípulos. A preocupação de Jesus era com a multidão em satisfazer-lhe a necessidade, o anelo que havia no coração daquelas pessoas. Há um hino que cantamos diz: anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador. Seus ditos um banquete são, banquete de amor. São as palavras de Jesus. Este povo estava assim, cada palavra de Jesus era um banquete, era uma festa, era um regozijo espiritualmente. E os discípulos, ao invés de estarem atentos ao que Jesus estava ensinando para aquele povo, em concordância com Jesus, eles olharam por um outro ponto de vista. Eles olharam a circunstância, o dia estava terminando, a noite estava chegando, e eles logo começaram a ficar preocupados. E eles foram dizer a Jesus, e disse o seguinte: os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, o dia está muito adiantado, despede a multidão, para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Então, olha a preocupação dos discípulos, onde é que estava? Em despedir o povo, reconhecer que o lugar não era próprio para eles ficarem, reconheceu que o dia estava dando lugar à noite, um lugar deserto, à noite vira um breu, uma escuridão. E diz mais o seguinte, que era para despedir eles enquanto ainda era dia, para que eles pudessem, o mais rápido possível, sair daquele lugar deserto e ir por aldeias vizinhas comprar pão, porque eles estavam há muito tempo com Jesus, certamente com fome. Os discípulos reconheceram isso e disseram que eles vão às cidades circunvizinhas e comprem pão para si, porque eles não têm o que comer. Quer dizer, eles vieram de improviso e não trouxeram nenhuma provisão para o caminho. E agora o que fazer? Lugar deserto não tem nada. Então despede agora, dá tempo deles ir, chegar numa aldeia próxima e comprar alguma coisa para comer. Jesus ouviu o que os discípulos disse a ele, mas Jesus não concordou. Jesus disse: é verdade, então peça ao povo para ir embora, porque o lugar aqui é deserto, o deserto é perigoso, a noite está chegando, a escuridão, à noite a temperatura cai, vai ser muito frio, vai ter muitos problemas, eles precisam ir embora. Então despede a multidão. Mas não foi isso que Jesus fez. Esta foi a suposição dos discípulos. Senhor, despede a multidão para que eles vão embora. O versículo 37 que li, Jesus disse o seguinte: ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. Despedir assim com fome, mandar eles embora, depois de tanto tempo que eles estão aqui conosco, não é uma boa direção, um bom conselho. Não é o correto. Então, dai-lhes vós de comer. Eles estão com fome? Então, primeiro dê de comer a eles, depois que eles comerem, eles vão embora. Quando Jesus disse, dai-lhes vós de comer, agora eles ficaram surpresos. Eles não esperavam que Jesus fosse dizer isto a eles, os discípulos que estavam próximos de Jesus. E Jesus só podia contar com eles ali, porque a multidão veio para receber. Os discípulos eram os serviçais de Jesus, alguém que Jesus chamou e escolheu para estar com ele e servir junto com ele. Então ele diz, dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe,
Iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhe darmos de comer? Logo, eles fizeram uma conta ali, que 200 dinheiro dava para comprar pão. Mas o que era 200 dinheiro para aquelas pessoas que ali estavam? Que era uma multidão muito grande. E o que é que acontece? Jesus não foi na conversa deles. Vocês têm que dar de comer a eles. Quando eles fazem essa pergunta a Jesus, se 200 dinheiros de pão dá para satisfazer aquele povo, então nós observamos aqui, Jesus então faz outra pergunta. Quantos pães tendes? Jesus dá-lhes voz de comer. Agora a segunda pergunta, Jesus diz, quantos pães tendes? Veja que Jesus não mudou o foco, não desviou o objetivo. Ele diz, dá-lhes voz de comer. Agora ele pergunta, quantos pães vocês têm? Paz, pastor Gabriel, Deus lhe abençoe. Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, veja, os discípulos, enquanto Jesus estava ensinando, eles estavam trabalhando por ali, procurando ver alguma coisa. E de ver, e sabendo eles, disseram, 5 pães e 2 peixes. É o que nós temos. Agora, 5 pães e 2 peixes para uma multidão que era de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quase 5.000 homens. 5 pães e 2 peixes. Daria para quê? Para quantas pessoas? Fisicamente, a olhos humanos, não dava para nada. O que era isto? Era um lanche que um rapaz levou para si. O único. Ninguém mais naquela multidão tinha levado nada. Ele foi o único precavido. Mas não é tão somente que ele foi precavido. Isto aqui já foi um trabalhar de Deus na vida daquele moço. Porque nada acontece por acaso. Não existe coincidência no reino de Deus. Existe providência. Deus certamente, quando ele estava em casa, tocou no coração desse rapaz, ele fez esse lanchinho e foi, junto com a multidão. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele não disse quando saiu de casa, olha, eu vou levar esse lanchinho, chega lá e eu vou pôr nas mãos de Jesus, ele vai fazer uma multiplicação e todo mundo vai comer. Não, ele não sabia nada disso. Ele só se preocupou em levar isto. O segredo está aí. Quando Deus dá um direcionamento, o melhor caminho é obedecer. Porque obedecendo, lá na frente, pode acontecer um milagre e nós poderemos estar envolvidos naquele milagre. Então, disseram, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus não disse que era muito, Jesus não disse que era pouco, Jesus não disse que era suficiente. Jesus não disse nada. Jesus simplesmente mandou que eles ordenassem aquela multidão que eles se sentassem em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Veja a organização de Jesus. Que muitas das vezes, em muitas festividades, o que a gente observa é falta de organização. É um tumulto tremendo. Tem muita comida, muito lanche e não dá para ninguém. Por quê? Porque a turma avança, desorganizado, e acaba com tudo. E outros que ficam lá esperando vão embora com fome. Com Jesus não é assim. Levaram os 5 pães e os 2 peixes, colocaram na mão de Jesus, mas ele disse, organiza o povo. Organiza o povo, faz eles assentar em ranchos sobre a erva verde, repartidos de 100 em 100, de 50 em 50.
Depois que eles sentaram, certamente, entre um grupo de 100 e outro, entre um grupo de 50 e outro, havia ali, podemos entender, um corredor, uma passagem por onde os discípulos iam passar, para facilitar, para não ter que atender 1000 pessoas assim, ele atendia o primeiro, que hora ele ia chegar no último? Fazendo da maneira como Jesus entendeu, dividindo-se pelos 12 discípulos, facilmente eles iriam atender a necessidade, não iriam cansar-se muito, porque cada um ia ter a sua parte na distribuição, e todos eles iam trabalhar, iam sentir-se realizados, o povo ia se alimentar todos ao mesmo tempo, não era o se alimentar agora e o último se alimentar daqui 1 hora, porque era a hora que o pão ia chegar lá. Não foi tudo ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, quando eles se assentaram nesses grupos, diz aqui, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu. Jesus sempre tinha esse hábito, levantar os olhos ao céu. Por quê? Porque lá está o Pai. Levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, abençoou o pão e partiu. Deus abençoe a irmã Marli. Abençoou os pães e partiu. À medida que Jesus abençoou o pão e foi partindo, veja bem que Jesus olhou para os céus e abençoou o pão. Aqui você não vê Jesus fazendo uma oração demorada. Vamos orar até o milagre acontecer. Não, com Jesus não era assim. Com Jesus o milagre acontecia na hora. Ele sempre vivia em constante oração. Ao hino que nós cantamos, Jesus sempre viveu em constante oração. E, portanto, nesses momentos, não precisava ele dizer muitas palavras. Ele só levantava os olhos aos céus, na direção do Pai, na direção de Deus, agradecia, abençoava o que tinha nas mãos, e uma vez que está abençoado, a multiplicação passa a existir. Deus abençoe, pastor Joaquim Silva. Passa a existir. Então ele abençoou o pão, e à medida em que ele foi partindo o pão e dando aos discípulos, eles foram entregando às pessoas, cada um no seu grupo, no seu lugar. Por exemplo, quando tem um evento grande, as pessoas dividem, olha, você vai ficar na ala A, você vai ficar na ala B, na ala C, na ala D, divide os grupos. Jesus dividiu assim também. Dividiu de 100 em 100, de 50 em 50. Então, para facilitar a distribuição. Então repartiu e distribuiu por todos eles. Puseram diante deles. E observe aqui no versículo 42. Deus abençoe, irmão Tiago, irmão Ricardo, Tiago. Sim, vamos orar pela irmã Janaína, um milagre na vida dela. Então diz aqui, e todos comeram, quase 5.000 só de homens. E todos comeram. Comeram o quê? De 5 pães e 2 peixes, todos eles comeram pães e peixes. E veja aqui, não somente comeram, mas comeram e ficaram fartos. Comeram até não terem mais vontade de comer, até satisfazer a fome. E realmente eles estavam com fome. Mas Jesus realizou aqui um grande milagre. Depois que eles comeram, que ficaram fartos, Jesus poderia dizer, bom, agora que vocês já comeram, vocês podem ir para casa. Não foi isso que Jesus disse ainda. Depois que comeram, todos estão satisfeitos, alguém quer repetir, ninguém quer mais nada, não, tudo bem. Então os discípulos agora vão recolher os pedaços de pão e peixe que sobraram.
Nada vai ser levado ao desperdício. Tudo se aproveita no reino de Deus. Então eles levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Ora, quem tinha 5 pães e 2 peixes que cabia numa mão, agora tem lá 12 discípulos, cada um com um cesto, portanto 12 cestos, cheios de pedaço de pão e de peixe, afora uma multidão de quase 5.000 homens, mais as mulheres e crianças, que comeram até não ter mais vontade. Então veja que multiplicação maravilhosa. Isso foi feito por Jesus. Jesus não fez alarde, Jesus não fez sensacionalismo, Jesus fez isso naturalmente, sem chamar a atenção de nada, simplesmente para suprir uma necessidade. Primeiro, ele supriu a necessidade daquele povo da palavra que eles precisavam, porque eles foram aonde estava Jesus para ouvir as palavras de Jesus. E como eles se dispuseram a ficar um tempo aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, recebendo o seu ensinamento, depois eles foram recompensados com o alimento físico, o pão e o peixe. E então, alimentados espiritualmente, agora alimentados fisicamente, iam retornar para casa alegre, feliz, satisfeito, agradecido a Deus. Porque valeu a pena estar próximo de Jesus. Mas o importante aqui é que Jesus disse aos discípulos. Jesus não disse que eles fossem à cidade comprar pão. Jesus não disse que era para eles pedir à multidão que ela por si só ia comprar o alimento. Jesus disse para eles, dai-lhes vós de comer. Então todos aqueles que servem a Jesus, que estão servindo com alegria, com fidelidade, com obediência, que têm experiência com Jesus, ele aprende com Jesus também a não despedir as pessoas vazias. Em primeiro lugar está a necessidade espiritual. A palavra de Deus. É preciso dar este alimento espiritual que é o mais necessário para o ser humano. Ele precisa, mais do que tudo, do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. E depois, entendo esta oportunidade. Você vem de longe. Este povo vinha de longe, estava distante. Não é a pessoa anda 2 quadras da casa dele para ir numa reunião, lá vai ter um ensino bíblico, uma doutrina, e depois vai ter comes e bebes. Não é isso. Aqui não foi assim que aconteceu. Eles estavam longe de casa, fazia muito tempo, e não tinham condições para sair àquela hora e comprar comida. Portanto, Jesus disse aos discípulos que eles deveriam dar-lhes de comer. Por quê? Porque os discípulos disseram para Jesus mandar aquele povo embora. É sempre assim. Tem discípulo que às vezes ele não está na mesma sintonia espiritual que o Mestre Jesus estava. Jesus estava focado aqui em atender a multidão e supri-la. E eles estavam focados em outras coisas. E queriam com isso aqui praticamente desviar o foco de Jesus. Jesus, coloca uma vírgula aí no ensino, dá um tempo aí e manda esse povo embora. Outro dia, o Senhor continua ensinando eles. Não. Jesus não é assim. A oportunidade apareceu para Jesus, era aquela. Então foi ali que ele abriu a boca, os céus se abriu, a palavra de Deus veio e alcançou o coração daquele povo. Então, nós que estamos servindo a Jesus, nós também precisamos aprender o que Jesus disse aqui, dai-lhes vós de comer. Não é mandar o povo embora, não é dizer ao povo que está tudo certo, não.
é dar a eles de comer. Primeiro, o alimento espiritual. Se houver necessidade do alimento físico, estando no alcance ali, é bom que se faça. Mas se não tiver, houver a proximidade, então cada um retorne para o seu lar. Mas o importante aqui, que eu chamei a atenção, é dar de comer. O que Jesus deu? Jesus primeiro deu a comida espiritual, depois ele deu a comida física. Lá no Evangelho, Deus abençoe, filho do rei, lá no Evangelho de João, escrito por João, deixa-me ver aqui qual foi o capítulo. Capítulo 6, o versículo 27, Jesus disse assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, a prioridade aqui é a comida espiritual. É a palavra de Deus, é o relacionamento com Jesus, é a intimidade com Ele, é a comunhão, é estar próximo de Jesus. E isso é possível quando a palavra de Deus é colocada sem mistura, sem desvirtuamento, ela é colocada como ela é, genuína, pura, como um leite racional, que não é falsificado. Então, esta palavra vai encontrar no coração um caminho aberto e ela vai entrar ali e vai fazer um trabalho importante que vai trazer glória ao nome do Senhor. Mas aqui havia alguns que Jesus viu que eles o estavam querendo segui-lo por conta da comida. Comeram num dia, no outro dia eles estavam lá novamente. Não é o caso desse aqui que nós observamos. Eles foram para uma outra localidade, um lugar distante, somente para estar próximo de Jesus. Nós precisamos estar bem próximo de Jesus, porque estando próximo de Jesus, ao abrir da boca, vão sair palavras dele que vai alcançar em cheio o nosso coração, suprir a nossa necessidade espiritual, nos dá ânimo, força, graça e coragem para permanecer firme e fiel e prosseguir animado servindo ao Senhor. Mas é nossa responsabilidade servir a este povo que vem faminto e necessitado pelas coisas de Deus. Jesus disse: bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Enquanto eles estão com sede e com fome, eu e você temos o alimento, a palavra de Deus, vamos distribuir para que eles se alimentem com a palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, esta palavra é um alimento racional, puro, verdadeiro, vai promover crescimento, firmeza, estrutura, fundamento e vai nos dar o direcionamento por onde nós precisamos caminhar. É de acordo com a vontade de Deus que está revelada na sua palavra. Então, quando Jesus diz dá-lhes voz de comer, significa que cada um de nós temos que saber qual é a nossa responsabilidade diante de Deus perante o povo. Ao eles chegarem diante de nós, não é para ficar terceirizando, que hoje as pessoas estão terceirizando. Quem deveria abrir a boca e a Bíblia para ensinar a palavra de Deus de maneira correta, eles estão se omitindo e terceirizando para outros ensinar qualquer tipo de novidade e de entretenimento que não vai edificar o povo, não vai animá-lo, não vai encorajá-lo, não vai promover o crescimento espiritual. Mas aqui Jesus disse: dai-lhes voz de comer. Então não é para ficar repassando de um para o outro. Chegou ao teu alcance, está diante de ti, abra a boca e diga a palavra de Deus. Alimente aquela vida com a palavra de Deus.
ela vai sair dali fortalecida, agradecida, curada e abençoada. Então foi o que Jesus fez. O momento que ele tinha tirado para um descanso com os discípulos se transformou numa reunião abençoada com a multidão de pessoas que, por fim, foram satisfeitos por um milagre. O que foi que contribuiu para este milagre também? A confiança, a fé que aquele povo recebeu com as palavras de Jesus. Por quê? O milagre acontece, mas tem que haver a concordância daqueles que estão próximos. Porque se houver incredulidade, se houver dúvida, o milagre pode não acontecer. Mas observe aqui, eles estavam diante de Jesus, eles conheciam Jesus, eles já tinham visto Jesus fazer outros tipos de milagres. Esse não era difícil. Mesmo porque eles não foram por conta deste milagre, eles foram pela necessidade da palavra. O milagre foi consequência, que veio depois. E foi muito bem-vindo. E eles ficaram muito agradecidos. Eu naquele lugar também ficaria. Você também ficaria. Então estejamos atentos com o nosso discernimento apurado, a nossa sensibilidade espiritual, para entender e ver o que Deus requer de nós em determinados momentos, quando Ele coloca pessoas à nossa frente, o que é que Ele está querendo da nossa parte. Talvez poderemos ouvir esta palavra: dá-lhe voz de comer. Você tem o alimento, você tem a palavra, dê para ele, distribua. E lá na frente, você vai observar o resultado daquela sua prontidão e disponibilidade em fazer a vontade do Senhor. Não perca oportunidades. Apareceu, alimente o povo. Alimente com a palavra de Deus, unicamente com ela. O mais ela fará. Tudo vai se resolver. Então, pensemos desta forma. Jesus aqui não ignorou o povo. Ele ia para uma reunião, no momento mudou de patamar a reunião. Então lembre-se, quando você estiver direcionado para ir fazer alguma coisa e no caminho surgir estas situações, entenda que são direcionamentos de Deus. Então pare, dê atenção, fale de Jesus. Jesus, quando ia para a casa de Jairo, Jesus disse que ia para a casa de Jairo. E ele foi em direção à casa de Jairo. Mas o que aconteceu no meio do caminho? Uma mulher que sofria há 12 anos, veio, tocou na orla do vestido de Jesus e foi curada. Jesus parou, atendeu aquela mulher, falou com ela, disse ela: vai, a tua fé te salvou. Depois ele continuou o caminho. Então Jesus não era aquela pessoa que estava preso a uma servidão de responsabilidade. Não, porque eu agora decidi fazer aquilo e eu não faço outra coisa enquanto não fizer aquilo. Agindo desta forma, a gente perde muitas oportunidades. Deus abençoe a irmã Silene. Perde muitas oportunidades. Porque os milagres e as surpresas de Deus acontecem assim, nesses contratempos. Quando você está decidido para uma determinada situação e, de repente, acontece algo que você não programou, não esperava, mas que lhe trouxe um resultado abençoador. Diferente do que aconteceu com o sacerdote e com o levita. Eles deixaram Jerusalém, serviram lá no templo. O serviço deles era no templo. Bom, vamos embora. No meio do caminho, encontra um homem caído, precisando de ajuda. Nem o sacerdote e nem o levita se importa com o homem. Não, agora eu vou para casa, eu trabalhei muito, eu servi no templo, agora eu vou descansar. Deus abençoe Luiz Fernando. Mas vinha lá um samaritano que ele ia viajar. Olha o compromisso dele. Os outros iam para casa. Ele ia viajar. Quem vai viajar não pode se deter com muita coisa, porque pode perder a viagem. Mas ele parou no meio do caminho, atendeu aquele homem necessitado,
curou-lhe as feridas, levou-o para a hospedaria e depois seguiu viagem. E foi embora. E disse, quando eu voltar eu passo por aqui. Se precisar pagar mais alguma coisa, na volta eu acerto. É que agora estou em viagem. Mas antes de ir à viagem, ele parou e atendeu. Ele recebeu uma bênção de Deus. Então, quando nós atentamos para isso, aconteceu aqui com Jesus, aconteceu com ele quando ia para a casa de Jairo, aconteceu em várias situações da vida de Jesus. No meio do caminho, surge alguma coisa e se torna uma bênção. Para mim e para você, Deus tem também estas surpresas no meio do caminho. Mas lembre-se, dai-lhes voz de comer. O quê? A palavra de Deus, pura como ela é o suficiente. Não precisa muita explicação, não precisa muita coisa. Diga a palavra. O poder está nela. O Espírito está nela. Ele se encarregará de iluminar aquele coração, aquela vida, e abrir aquele entendimento. E aquela palavra ficará ali. E o Espírito de Deus ficará ali, remoendo, falando, trazendo a lembrança, e aquela vida vai sendo impactada com uma palavra de Deus. Paulo disse que ele transmitia a palavra de Deus em fraqueza, para que não houvesse vanglória para o lado dele. Eu fui em fraqueza. Então observe, quando a gente diz, Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada, mas o Senhor tem. E se o Senhor, por misericórdia, me usar, colocar a sua palavra na minha boca, eu com certeza eu vou falar. Mas de mim mesmo, Senhor, eu não tenho nada, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. E com certeza as coisas vão acontecer. Dai-lhes voz de comer. Querendo Deus, amanhã retornaremos.